Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Vendas B2B Summit. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados para prospecção B2B. Sei que é uma dor de todo mundo que trabalha com vendas B2B, é conseguir dados de qualidade para trabalhar. E quem vai ajudar a gente hoje é um convidado super especial, Paulo Kriser, CEO da Econodata. Para quem não conhece, a Econodata é uma plataforma de prospecção para empresas, com base aí de mais de 20 milhões de empresas no Brasil. Paulo está aqui pelo segundo ano consecutivo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Paulo. Tudo bem, pessoal. Daniel, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer participar do Vendas B2B Summit, um evento maravilhoso que eu tive o prazer de participar no ano passado. A gente está participando aqui de novo em função de ser um evento muito bom aí na área de vendas B2B, junta tecnologia, junta prospecção, junta técnicas de vendas. Então, parabéns pelo evento e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. O prazer é meu. Paulo, grande parceiro. A gente já participou de várias iniciativas nossas. Sempre um prazer. E para quem não te conhece ainda, Paulo, conta um pouquinho aí da sua trajetória, o que você fez nos últimos anos até chegar na Econodata. Legal, bacana, bacana. Bom, minha trajetória tem uma coisa um tanto curiosa, que eu só tive um emprego de carteira assinada. Então, eu só fui funcionário uma vez. Eu comecei a empreender desde muito cedo, desde os 24 anos. Legal. Realmente, eu era muito inexperiente na época, mas já tive minha empresa aos 24 anos. Dei uma série de tombadas, cometi uma série de erros e tive uma trajetória aí de empreendedorismo aí nos últimos anos. E hoje estou com a Econodata, que é a minha terceira empresa que eu fundei. E agora a gente está crescendo, está com um crescimento bastante sólido, né? Na Econodata sou eu e mais dois sócios, o Flávio e o Wanderson, que me ajudam muito nessa trajetória. E a Econodata, ela é focada, ela tem um foco muito específico em dados para prospecção B2B. Hoje nós somos uma plataforma com mais de 20 milhões de empresas do Brasil todo e com uma base segmentada por dezenas de variáveis. Ou seja, é possível você utilizar variáveis de porte, de região, de setor de atuação, capital social, número de funcionários, enfim, uma série de variáveis para segmentar a sua base, para escolher na sua pesquisa, para selecionar as melhores empresas para prospectar. A gente fornece hoje uma plataforma de prospecção muito forte. A gente criou um algoritmo muito inovador para coletar dados de diversas fontes na internet, juntar esses dados e fornecer nessa plataforma de prospecção de uma forma com a melhor qualidade possível, né? E graças a essa inovação que nós criamos, a gente recebeu investimento da Wire, da aceleradora Wire, do Grupo Telefônica, né, do Startup Brasil. E em 2017, no ano passado, agora, a gente foi contemplado, foi selecionado para participar da rede Endeavor por meio do programa Scale Up da Endeavor. Então, algumas das nossas chancelas aí, falando um pouquinho aí da minha carreira como empreendedor e da Econodata. Maravilha. Então, vamos falar sobre dados. Como eu falei, é dor de todo mundo. Eu não conheço uma empresa que trabalha com prospecção que não tem dificuldade em ter bons dados para trabalhar. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Paulo, foi até um dado que eu encontrei no site de vocês. A gente sabe que a atividade de prospecção demanda muito tempo, né? Geralmente são atividades de muito volume. E segundo uma pesquisa da Gartner, 67% do tempo do vendedor é gasto com atividades que não são relacionadas à venda, né? É verdade, exatamente. Como que a gente pode usar hoje tecnologia e tecnologia de dados para que a gente possa deixar os nossos vendedores focados nas atividades efetivamente relacionadas a vendas? Perfeito, é uma ótima pergunta. O que o vendedor tem que fazer é vender, né, Daniel? E não ficar se preocupando com dados, né? O que acontece muito nos leads que chegam na gente, muitos utilizam ferramentas como o Google para pesquisar dados na internet e formar suas próprias listas manualmente. E eles gastam muito tempo fazendo isso. Então, vem muito lead que cria suas listas manualmente via Google, gastam muito tempo com isso, ou então que estão insatisfeitos com outros fornecedores e outros players de mercado. Então, realmente, há um tempo gasto muito grande por parte dos vendedores procurando formar listas de prospecção. E o que a gente tem que fazer é utilizar a tecnologia para criar e deixar essas listas prontas. Para o vendedor não gastar tempo criando lista e sim investir esse tempo vendendo aquilo que faz de melhor, né? E até um caso muito interessante, acho que vale a pena contar. Eu fui visitar um tempo
há um certo tempo, uma grande empresa de eletroeletrônicos, uma indústria aqui no Brasil bem famosa, com 40 posições de atendimento, e fui conversar com a gerente comercial deles para ver como que eles prospectavam, como é que eles chegavam nos clientes. E a resposta dela foi muito surpreendente. Cada uma das posições de atendimento ia no Google, pesquisava suas empresas numa determinada região, pegava os dados que estavam ali e ligava. Então, eles não tinham nenhuma plataforma de dados, não tinha nenhuma forma de sincronizar essa equipe, de orquestrar essa equipe. Então, basicamente, a gente precisa de dados para fazer prospecção em duas frentes, né? Dois tipos. Um é o tipo de dado que a gente chama que ajuda na inteligência de mercado, que é o processo de prospecção que ajuda a selecionar as melhores empresas para o teu time prospectar. São empresas que a gente escolhe baseado em uma série de critérios de qualificação, como porte, região, setor de atuação, quantidade de funcionários, quantidade de vendedores, enfim, perguntas que são usadas para qualificação. Então, as informações podem ajudar, né, os dados podem ajudar a selecionar as melhores empresas para se prospectar. Esse é um ponto. O segundo ponto é com essa lista de empresas em mãos, trazer dados de contato assertivos para essas empresas, para que realmente você consiga contatar as empresas e contatar as pessoas certas dentro dessas empresas. Então, você precisa se munir desses dois tipos de informação. E aí a tecnologia ajuda com esse tipo de coisa, né? Ferramentas como a Econodata, por exemplo, disponibilizam esse tipo de material, mas a gente não precisa se restringir só a Econodata. Existem diversas formas de se fazer isso. É uma ferramenta que eu estava lembrando agora, que ajuda a coletar dados de sites, né? Ajuda a pegar dados, listas de dados de sites e estruturar esses dados no CRM, alguma coisa assim. É uma ferramenta gringa chamada Encorte.io, né, que o usuário... ela é muito bacana, Daniel, porque você pode, com poucos cliques, extrair informações do site e exportar para um Excel, por exemplo, e sair prospectando a partir dos dados daquele site. Você sabe de onde que essas informações vêm do site? Elas vêm de sites que você pode utilizar para prospectar, sites com listas de empresas, como, por exemplo, sites de sindicatos no Brasil. Você pode pegar o sindicato das indústrias de tecidos do Rio Grande do Sul, por exemplo. Lá vai ter uma lista de empresas associadas ao sindicato. Vai ter lá 300 empresas. E aí você pega uma ferramenta como a Import.io, que vai pegar, vai crawlear, né, vai fazer uma raspagem desse site, vai baixar esses dados para você e vai exportar numa planilha Excel, permitindo que você trabalhe com esses dados. Então, essa é uma outra forma, se você não tem uma ferramenta mais específica de dados, de se obter dados rapidamente. Você tem ferramentas como o próprio Hamper, lá do Ricardo, que também tecnologicamente ajuda a descobrir os e-mails das pessoas para você trabalhar. Então, é um outro tipo de tecnologia. Enfim, então existe uma série de formas e de tecnologias que podem ser utilizadas para se obter esse tipo de informação. E o mais importante aqui é a gente lembrar e trabalhar muito a expectativa do cliente. Porque normalmente quem é novo nesse mercado espera uma base de dados 100% assertiva. E isso a gente tem que ser transparente e assumir que não existe. Não existe uma base com os dados 100% corretos. Porque imagina, do nosso lado a gente não tem como, né, Daniel? A gente tem uma base hoje aqui com 20 milhões de empresas só ativas do Brasil todo, e eu não consigo manter todas essas 20 milhões de empresas com os dados de telefone atualizados todos os dias. Então, a gente não consegue trabalhar com 100% de qualidade, de assertividade, a gente trabalha com índices de assertividade. Então, é muito importante a gente setar essa expectativa em relação aos dados. Uma coisa legal que eu quero falar para vocês, fazendo um spoiler aqui de uma pesquisa que a gente está fazendo e vai lançar muito em breve, nas próximas 2 semanas, a gente pesquisou a assertividade de uma série de bases de dados aqui no Brasil. Bases públicas, bases de fornecedores de empresas, bases de operadoras de telefonia. E os resultados, assim, foram surpreendentes. Dando uma palhinha aqui do que a gente obteve de resultados, você tem, por exemplo, aqueles auxílio à lista, né? 102 online, para pesquisar telefones de pessoas e empresas, né? A gente mediu a assertividade desses sites para ver se os números estavam corretos de telefone. Teoricamente, as empresas de telefonia possuem os números atualizados, correto? Teoricamente, né? Elas possuem o próprio número na sua base, certo?
Então, só para você ter uma ideia, Daniel, e o pessoal que está nos assistindo, a média desses sites de operadoras de telefonia de auxílio à lista de assertividade foi de 47%. Uau! Menos da metade. Nós estamos falando do proprietário do dado original. Então, teve fornecedor de dados com média de 20%. Então, realmente, é uma pesquisa assim meio bombástica que a gente vai soltar em breve, ter resultados bem surpreendentes. A gente vai colocar o link dessa pesquisa aqui embaixo, até lá já vai ter saído, para o pessoal poder dar uma conferida aí nessas informações. Mas acho que o mais importante é alinhar as expectativas, né? A gente sabe que toda base vai ter uma parcela de dados que não vão estar atualizados, e o mais importante é ser transparente nessa hora, falar, olha, em geral, a nossa base tem X% de contato. Exatamente. É a melhor forma de trabalhar. Como é que a gente trabalha na Econodata setando essas assertividades, né? Nós temos 3 níveis de assertividades para telefones, né? Nós temos telefones que são chamados telefones verdes, nós temos os amarelos e temos os cinzas. E com o algoritmo de propriedade nossa, que a gente desenvolveu, a gente consegue identificar quais os telefones têm maior assertividade e qual tem menor. Então, o nosso telefone com maior assertividade hoje, a média dele é de 84% de assertividade. A gente sempre procura setar essa expectativa com o cliente para que realmente se tenha uma boa relação. Maravilha, fundamental. Que está alinhado não sai caro depois, né? Porque o problema é você achar que você vai ter 100% desses dados atualizados. Exatamente. Me diz uma coisa, Paulo, que tipo de informação, as pessoas me perguntam muito isso, às vezes eu falo, olha, já existem soluções hoje brasileiras que fornecem dados. E as pessoas me perguntam, mas que tipo de informação é possível conseguir por meio dessas soluções? Não só da Econodata, mas as outras de mercado. E de onde vêm essas informações? Legal, bacana. Conta pra gente. Tá, eu vou falar um pouquinho do nosso caso e aí eu vou ampliar, tá? No caso da Econodata, a gente consegue fornecer informações muito focadas no público corporativo e empresas. Então, o nosso foco é o mercado B2B, não é o mercado B2C, não é pessoa física. Então, no nosso caso, a gente consegue fornecer todos os dados cadastrais da empresa, CNPJ, a situação dela na receita, endereço, o KNAI dela, que é o setor de atuação, né, o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, a gente consegue fornecer uma série de informações cadastrais, uma data de abertura, enfim. E aí a gente começa a ampliar o leque, cruzando diversas fontes de informações que a gente obtém, que a gente faz o rastreamento, né? Aí a gente traz nome dos sócios dessas empresas, traz variáveis de porte importante, como quantidade de funcionários, capital social, legal, quantidade de filiais, também é legal para usar para porte. E a gente tem uma variável assim mais única nossa, que é o faturamento da empresa com o governo federal. Então, a gente consegue saber o quanto aquela empresa faturou em determinado ano com o governo via licitações, né? Então, são mais informações que a gente consegue trazer também. E importante que a gente traz aí para dados de contato, a gente traz telefone atualizado da empresa, uma lista de telefones para se trabalhar, e o site da empresa também, para que você possa fazer uma pesquisa prévia, possa estudar a empresa antes da tua equipe de pré-venda realmente efetivar esse contato, né? Então, esse é um pouquinho do universo de informações que a Econodata traz. E aí a gente pode começar a ampliar, e daí tem várias outras ferramentas também que complementam, né? Tem ferramentas, por exemplo, Daniel, gringas, né, lá fora, eu não conheço ainda, que conseguem identificar o tipo de tecnologias que um determinado site está utilizando. Tá? Então, por exemplo, eu consigo saber todas as empresas que utilizam RD Station no Brasil. Isso é fantástico, as ferramentas fazem isso, o nome de uma delas chama Build With, a ferramenta gringa. Então, consegue dizer se o site foi desenvolvido em Java, em PHP, se usa JavaScript, se usa Mixpanel, se usa Google Analytics, uma série de outros dados que se consegue trazer também. Tudo isso já é viável graças à tecnologia, graças às ferramentas que estão sendo desenvolvidas. E aí a gente pode ampliar um pouco o nosso universo e trabalhar com as empresas B2C, que também trazem dados de pessoa física, né? Como o nome da pessoa, CPF, celular, telefone de contato, enfim. Esse é um mercado
um pouco mais restrito, está um pouco mais sujeito a regulamentações, em função de estar se trabalhando com dado de pessoa física, dado privado, né? Então, não é o caso da Econodata, mas para quem trabalha com esse tipo de informação, é bom tomar determinados cuidados para se estar dentro da lei, né? A gente cuida muito dessa questão de compliance desde o início, para se trabalhar corretamente com esse tipo de informação, tá? E a outra questão também que surge é de onde vem todas essas informações, né? Como é que a Econodata busca esses dados? A gente criou um algoritmo inovador que automaticamente coleta, são robôs, né, de dados, automaticamente coleta dados de diversas fontes na internet, consolida isso e publica na plataforma. Então, a gente busca dados de diversos sites, centenas de sites no Brasil. Um bom exemplo é o site da Transparência, que ele é um site público, fornece informações públicas, né, e a gente consegue coletar dados de lá. Então, a gente pega gastos do governo federal, por exemplo, um site da Transparência. A gente consegue pegar outros sites também estaduais, né, dos serviços públicos, que, por exemplo, possuem lista de fornecedores que fornecem para o governo daquele estado. Então, são sites que a gente também pega. A gente fez, isso não acontece muito, mas a gente também realiza algumas trocas de dados com parceiros nossos, né? A gente já fez aquisição de dados, já fez troca de dados. Enfim, então a gente usa basicamente esses canais de aquisição de dados para conseguir prover para o nosso usuário, para o nosso cliente, o dado com a melhor qualidade possível. Maravilha. E vocês já devem, né, estão ajudando aí uma série de empresas a resolver essa questão de qualidade de dados para prospecção e tem muita expertise em prospecção. Quais que são as melhores práticas para a gente não perder muito tempo falando com os leads errados? Perfeito. Vocês hoje recomendam para que a gente possa entender quais são os leads certos para falar e não perder muito tempo com isso? Legal, uma ótima questão, né? A chave para a gente, ninguém gosta de perder tempo com quem não vai comprar da gente. Então a gente tem que... Perde muito, né? E perde muito. Então, a gente tem uma diretriz muito forte aqui dentro de foco em quem vai comprar, foco em quem vai comprar. Não adianta, os departamentos comerciais funcionam assim, né? O time comercial tem que focar em quem vai comprar. Então, a chave de todo esse processo de focar os leads certos para se trabalhar é o processo de qualificação. Então, tem que ter um processo de pré-venda, processo de qualificação muito forte. Como é que a gente faz isso, né? A qualificação se faz se obtendo informações do lead. Então, cada empresa precisa definir quais são as suas variáveis-chave, quais são as perguntas-chave a fazer para se qualificar um determinado lead, um determinado cliente. No caso da Econodata, o que é chave para nós? Se for escolher uma pergunta só, é saber o tamanho do time de vendas do cara. É saber se o time de vendas dele tem mais que 3, 4 pessoas para que a gente possa trabalhar com ele. Mas a gente faz outras perguntas. A gente procura coletar o tamanho do time de vendas dele, se ele já tem alguém trabalhando exclusivamente com prospecção, qual é o tamanho da empresa, né, a quantidade de funcionários dela, se ela já utiliza alguma plataforma, alguma ferramenta tecnológica, né? Enfim, então, se ela, por exemplo, um critério de desqualificação é se ela só quer fazer e-mail marketing. A gente aqui não vende ferramenta de e-mail marketing, não é o foco. Então, não, eu estou procurando a Econodata porque eu quero fazer e-mail marketing. Então, não é um lead qualificado para a gente. Então, o que a gente faz para não perder um lead errado? A gente procura obter as informações que qualificam esse lead para a gente por meio de perguntas. Tá? Então, essa é uma das formas de fazer. Esse é um jeito. Isso no processo inbound, quando os leads estão vindo e a gente conversa com eles para obter dados. No processo outbound, o ideal é que quanto mais dados, mais informação você já tiver a respeito daquele lead, melhor. E se esses campos de informação cruzarem com o tipo de pergunta, com o tipo de variável que você utiliza para fazer a qualificação, aí você já tem uma pré-qualificação automática. Então, se você já recebe uma lista de prospects com determinados campos de dados que você utiliza para qualificação, acelera muito o seu processo para não perder tempo com o lead errado. Por exemplo,
Supondo que um determinado cliente só trabalha com grande empresa, acima de 500 funcionários. Então, a variável-chave lá para o cara é ter um campo quantidade de funcionários, e que eu vou preencher esse campo, eu tenho que ter aquele dado ali, e vou trabalhar só as empresas com mais de 500 funcionários. Não vou perder tempo com empresa. Então, a chave aqui é o processo de qualificação, e a chave para o processo de qualificação é o dado, é a informação. Legal. Ainda nessa linha da importância de informação para o processo de qualificação, muitas vezes a gente tem uma base de leads, né? Só que ela não tem todas as informações que a gente precisa, né? Muitas vezes, sei lá, às vezes eu tenho bases que só tem nome e e-mail, né? Você não sabe a quantidade de funcionários, ou às vezes nem informações básicas. O que a gente tem hoje no mercado disponível para enriquecer bases já existentes, Paulo? Legal. Essa é uma pergunta que está muito relacionada com a questão anterior, né, de como se obter dados para se qualificar ou para se pré-qualificar o lead, para não se perder tempo com o lead errado. Então, o que existe hoje no mercado? Existem ferramentas, tecnologias que permitem, a partir de determinadas informações do seu lead, você conseguir enriquecer o lead com outras informações. Um exemplo, né? Você só tem o CNPJ e o nome da empresa. Então, a partir do CNPJ, você manda para uma API de enriquecimento de dados, e a partir desse CNPJ, essa API te devolve setor de atuação, nome da empresa, nome dos sócios, site, telefone atualizado, enfim, para você fazer o contato. Isso é uma das formas. Outro exemplo que a gente trabalha aqui também, você recebe o seu formulário na sua landing page, que é preenchida, você recebe o nome do lead, mais algumas informações de qualificação e o e-mail dele. Só isso. Como é que eu posso enriquecer esse cara? Né? A Econodata fornece uma dessas APIs. Você pode, só com o e-mail do cara, a gente pega o domínio dele, o site, né? Por exemplo, econodata.com.br, pega o Econodata, passa essa informação para a API da Econodata. A Econodata pesquisa no banco, faz o match, encontrou o site econodata.com.br e devolve para você telefone atualizado, endereço atualizado, quantidade de funcionários, setor de atuação da empresa, endereço e mais uma série de informações, né, que a gente tem na nossa base, nome dos sócios, enfim, que a gente tem na nossa base para enriquecer esse lead. Então, é um processo que, mesmo no outbound e no inbound, ele pode ajudar muito na qualificação, evitando você de ter que perguntar isso para o seu lead, certo? Que vai custo, vai tempo, vai dinheiro, ou de ter que fazer um progressive profile, por exemplo, de o lead ter que ir preenchendo outras landing pages para ir alimentando essas informações. Não, a gente já dá isso pronto para você, você economiza tempo e dinheiro no processo de qualificação. Legal, muito, muito bacana. Eu já estou pensando aqui que a gente precisa conversar aqui, que eu estou precisando enriquecer minha base. Legal. Bacana. Bom saber que dá para fazer. Bom saber que dá para fazer por e-mail. E muitas vezes não tenho dados como CNPJ. Muito legal. E, Daniel, às vezes dá para fazer por CNPJ, por e-mail. Às vezes até só com o telefone você consegue enriquecer também. Então tem diversas variáveis que você pode utilizar para aproveitar esse enriquecimento. Maravilha. E me diz uma coisa, Paulo, com certeza que você está imerso nesse mundo, o que está acontecendo lá fora em termos de dados para prospecção que a gente não tem aqui no Brasil? Quais são as grandes tendências? O que a gente pode esperar aí de próximos, novas tecnologias ou novos métodos chegando no Brasil nos próximos anos? Bacana. Tem uma série de tendências acontecendo. As tecnologias estão fervilhando, inclusive eu estou empolgado porque eu estou indo agora a São Francisco no SaaSTR, né, na semana que vem, então vou voltar com a cabeça explodindo de ideias e coisas também, para procurar estar sempre a par dessas tendências, porque realmente tem muita coisa acontecendo. O que eu vejo no universo de dados, de tendência muito forte, já vem se falando muito, né, é a questão do Big Data, e de cada vez isso está sendo mais amadurecido pelas empresas brasileiras. Porque até um tempo atrás todo mundo falava em Big Data, mas ninguém sabia o que era, que nem sexo na adolescência, né? Todo mundo está falando, mas os que fizeram menção
poucos ainda. Né? Exato. E agora no Brasil realmente isso está começando a se consolidar mais. Então a utilização de ferramentas de Big Data na prática mesmo é uma forte tendência nas empresas brasileiras. O que a gente vê que está acontecendo por aí? A utilização de frameworks de processamento rápido de dados como Hadoop, Spark, Kafka, enfim, esses frameworks utilizados na nuvem. A gente vê uma utilização de bases de dados, de banco de dados NoSQL. O que é isso? Não são bancos de dados tradicionais, são bancos que não se utiliza mais o SQL para consultar. Eles são orientados direto a dados semi-estruturados, como o JSON, eles são muito mais flexíveis. Então, esses bancos NoSQL e bancos schemaless é uma forte tendência também, que eu vejo muita gente utilizando. Bons exemplos são o MongoDB, né, e o Elasticsearch, são muito utilizados. Então, isso em questão de estrutura de dados, tá, Daniel? Falando... Eu confesso que eu parei de entender, tem um minuto aqui que eu estou tentando entender. Mas o que isso vai gerar de novas possibilidades para a gente? Isso permite, eu sei, isso é a parte mais técnica, a nossa famosa sopa de letrinhas da TI, né? A gente posta um monte de sopa de letrinhas aí, mas isso é a base do negócio. O que isso gera para a gente? Isso gera uma capacidade de atualização e de armazenamento de dados muito grande, muito maior que antes. Então, uma empresa que antes tem, por exemplo, 10 milhões de dados de empresas do Brasil, hoje pode ter 20 milhões do Brasil todo, mais 5 milhões do México, mais 40 milhões dos Estados Unidos, mais tantos milhões da União Europeia, enfim, pode começar a se consolidar uma base de dados muito maior em termos globais e com muito mais variáveis, com muito mais campos. Né? Por exemplo, pegar dados como quantidade de veículos que uma empresa possui, quantidade de imóveis que uma empresa possui, quantidade de processos judiciais que uma empresa possui. Então, você começa a cruzar muito mais fontes de dados e ter uma base muito mais enriquecida. E isso antes, não é que não era possível, era tão complicado de implementar e tão lento para rodar tudo isso, que acabava quase ficando inviável. Agora, com essas tecnologias de Big Data, que a gente chama, a gente citou essa sopa de letrinhas, isso fica muito mais viável. E isso só é possível graças à combinação da capacidade de processamento de nuvem, que permite um processamento distribuído em várias máquinas ao mesmo tempo, e das tecnologias de Big Data. Bancos de dados NoSQL, sem esquemas mais flexíveis, né? Então, essa combinação que propiciou essa explosão de tecnologias para dados. Então, respondendo à tua pergunta, isso vai permitir bases de dados muito mais robustas, mais atualizadas e com um cruzamento muito mais inteligente de informações, trazendo mais dados e trazendo insights interessantes, trazendo aí um analytics, né? Em cima desses dados, você possa tomar decisões em cima desse grande universo de dados. E ainda em relação a tendências, outra coisa que é muito interessante é em relação à inteligência artificial. Agora que você montou essa matéria-prima de dados, é que você pode extrair mais conhecimento a partir disso. Então, ferramentas de inteligência artificial, como ferramentas de econometria, o próprio eViews, o R também, que trabalha com esse tipo de coisa, machine learning, tudo isso vai permitir se extrair padrões desses dados para se extrair conhecimento e com isso ter uma tomada de decisão muito mais assertiva, incluindo até um nível estratégico das corporações. E outra coisa que eu quero citar também é a capacidade da inteligência artificial de extrair dados a partir de documentos não formatados, não estruturados. Eu acho que essa é uma outra, também a respeito da tua pergunta, essa é uma outra tendência. Né? Eu acho que a gente consegue, com os algoritmos de NLP, né? Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, extrair informações de um texto qualquer na web, não estruturado, e conseguir... Voz, né? Oi? Em voz, né? Voz. Em voz ou em texto, ou seja o canal que for, consegue se extrair essa informação, se estruturar ela e depois se fazer uma pesquisa, uma
Vertical Engine, por exemplo, que vai conseguir trazer uma pesquisa muito mais assertiva em um determinado nicho. Então, essas eu acho que são as tendências principais aí, em termos de base de dados do core, do que sustenta tudo isso, em termos de inteligência artificial em cima desses dados. Legal, Paulo. Não vejo a hora de essas tecnologias chegarem. Cada vez mais eu tento me aprofundar mais nessa história de análise de dados e analytics. Acho que a gente vai ter um potencial enorme que a gente vai extrair daí na área de vendas. A gente ainda utiliza pouco. E muito legal. Bacana. Me diz uma coisa, se as pessoas quiserem saber mais sobre a Econodata ou trocar uma ideia sobre a importância de dados na prospecção B2B, qual é a melhor forma delas falarem contigo ou encontrarem a Econodata? Legal, bacana. Podem falar diretamente comigo, aí o pessoal do Vendas B2B Summit que está nos assistindo, podem mandar um e-mail para paulo@econodata.com.br. Isso eu diretamente que respondo, a gente pode conversar, pode bater um papo. E outra forma também de conhecer melhor a Econodata é pelo nosso site, né, pelo www.econodata.com.br. Lá tem uma série de informações, tem um simulador de prospecção gratuito, é uma ferramenta nossa muito interessante, que pode ser utilizada. É uma outra forma de conhecer melhor sobre a empresa também. O que essa ferramenta faz, Paulo? Eu conheço, mas eu quero que o pessoal conheça também. Bacana. O simulador ele é muito interessante. Primeiro, ele é gratuito. E segundo, ele permite que você descubra o tamanho do seu mercado-alvo. Então, você entra lá, eu quero trabalhar só em empresas do Rio de Janeiro, empresas de TI, de tecnologia e de telecomunicações que tenham de 50 a 500 funcionários, médias empresas. Então, esse digamos, é um nicho de mercado que eu quero trabalhar, que a minha empresa quer trabalhar. Você coloca essas variáveis lá no simulador de prospecção, coloca em pesquisar, ele vai retornar para você quantas empresas existem no Brasil, no caso do Rio de Janeiro, que se adequam a esses critérios que pertencem a esse mercado-chave. Ele ajuda você a estimar o tamanho do seu mercado em relação ao número de empresas, além de trazer também o free trial, que além da quantidade de empresas que se adequam aos seus critérios de seleção, ela também traz uma lista ali no free trial das empresas que se encaixam nesses critérios que você escolheu. É uma ferramenta muito interessante que a gente gosta muito. Maravilha. Muito legal para quem quiser priorizar. A gente sempre fala em outbound que é importante você tentar identificar um mercado e priorizar. Muito legal você saber o tamanho desse mercado na hora de fazer essas escolhas. Para empresas que estão entrando em novos mercados também, precisam dimensionar o tamanho. Exatamente. Muito rica, gratuita ali no site da Econodata. Paulo, muitíssimo obrigado de novo pelo seu tempo, por compartilhar todos esses insights aí, sua experiência. Sempre um prazer bater um papo contigo. Daniel, eu que agradeço de novo a oportunidade de participar do Vendas B2B Summit. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado por nos assistirem e um abraço a todos. Grande abraço.